Um phrasal verb é um verbo que geralmente tem duas palavras. São verbos como, por exemplo, come back, pick up, set off, find out, go with, try on e muitos outros. Normalmente, essas duas palavras são um verbo e um advérbio ou um verbo e uma preposição. Esse advérbio ou essa preposição que compõe o phrasal verb é chamado de particle, ou em português, partícula. Então, normalmente, um phrasal verb é formado por um verbo e uma partícula, ou um verbo e um particle. Na prática, essa partícula que acompanha o verbo para formar o phrasal verb é uma palavra como, por exemplo, about, across, after, along, around. Mas, um phrasal verb, ele pode ter três palavras também. Ele não é formado só com duas, pode ter três, como, por exemplo, os phrasal verbs get away with, look out for, put up with, catch up with, look down on e muitos outros, né, que tem três palavras. Quando o phrasal verb tem três palavras, ele é formado por um verbo, sempre, né, vai ter um verbo, um advérbio e uma preposição. Então essa é a formação do phrasal verb com três palavras. Esse particle, ou essa partícula que se junta ao verbo para formar o phrasal verb, pode simplesmente complementar o sentido original do verbo, como por exemplo, come back, come down, go past, turn around. Então, ele só complementa, né, o sentido do verbo. Ou ele pode também, que é o que acontece na maioria das vezes, falando do particle, né, o que ele faz? Ele se junta ao verbo e altera completamente o seu sentido. E é por isso que os phrasal verbs são tão difíceis. Porque, por exemplo, o significado de look after não tem nada a ver com look e after separados. Hold on, a mesma coisa. Né? E a grande maioria dos phrasal verbs, né, give up, é assim, é desse jeito. Eles se juntam, duas palavras se juntam e criam um novo significado. E a gente tem que ver, né, tem que contar também que o mesmo verbo, ou seja, um verbo só, vai ter diversas partículas e vai ter diversos significados. Por exemplo, o verbo hold. Então eu posso falar hold back, hold down, hold on, hold out, hold up, hold with. Então eu tenho o mesmo verbo, partícula diferente e eu tenho uma série de significados diferentes. Se eu pegar, por exemplo, o verbo look tem diversas partículas. Então eu tenho look at, look down on, look up, look, que mais que tem? Look into, look for, look after. Então, a mesma coisa, é um verbo, mas diversas partículas diferentes, diferentes significados. E falando em significado, pode ser que o mesmo phrasal verb, então, mesmo verbo, mesma partícula, tenha significados diferentes. É assim mesmo, é desse jeito, a gente tem que aceitar, porque não tem como mudar isso. Quando a gente fala de phrasal verbs, né, os que são formados por duas palavras, normalmente tem o objeto colocado antes ou depois da partícula, não faz diferença. Então eu quero dizer que ele doou todos os seus brinquedos. He gave all his toys away. Ou então, he gave away all his toys. Lembrando que a gente fala away, a gente não fala away, a gente fala away, away com schwa. Mas se a gente pensar que esse objeto vai ser um pronome, him, her, it, you, them, né, vai ser um pronome, ele tem que ser posicionado entre o verbo e a partícula. Então, por exemplo, eu vou te buscar no aeroporto, I'll pick you up at the airport. I'll pick you up at the airport. Eu não posso falar I'll pick up you at the airport, porque vai estar errado.
You é um pronome e tem que ser colocado entre o verbo e o particle, nos phrasal verbs que tem duas palavras. Já os phrasal verbs que são formados com 3 palavras, eles têm um objeto colocado na sequência do phrasal verb. Por exemplo, I don't know how you put up with your nosy neighbor. Eu não sei como que você tolera o seu vizinho enxerido, né, o seu vizinho intrometido. Eu uso o phrasal verb com 3 palavras, put up with, e depois coloco o objeto, que nesse exemplo é your nosy neighbor, seu vizinho enxerido. Mesmo que o objeto seja um pronome, ele vai ser posicionado após o phrasal verb com 3 palavras, ou seja, na sequência do phrasal verb. Então, I don't know how you put up with him. I don't know how you put up with him. Eu não sei como que você o tolera. Usamos o phrasal verb put up with e aí a gente coloca o pronome. E é claro que eu não posso deixar de falar da pronúncia dos phrasal verbs. Nos phrasal verbs com 2 palavras, normalmente o stress, ou seja, a sílaba tônica, vai na partícula, vai no particle. Por exemplo, eu falo wake up, look after, give in. Eu não vou falar wake up, look after, não, é wake up, look after, give in. E nos phrasal verbs com 3 palavras, a sílaba tônica normalmente vai na segunda palavra, na partícula mais importante. Então, usando o phrasal verb que eu coloquei na frase de exemplo, put up with, ou então look up to, get away with, look down on. Normalmente é assim que a gente pronuncia. Eu vou deixar um vídeo sobre stress, ou seja, sobre sílaba tônica em inglês, aqui no card para você assistir depois desse, porque esse é um vídeo importante. Falar sobre stress é muito importante, vale a pena assistir. E falando em vale a pena lembrar que os phrasal verbs são mais usados no inglês falado e em contextos informais, apesar de eles também serem encontrados em alguns contextos mais formais. Se você quer estudar comigo, quer aprender a ler as transcrições fonéticas das palavras em inglês, quer aprender sobre a pronúncia das frases, acesse o meu site que está aqui na tela, tisbifranco.com.br, e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me conta nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que estudam, que falam inglês. Eu quero agradecer muito por você estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!